E aí, jovem, como é que tá? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar um tutorial bem legal aí pra gente chegar nesse resultado que eu tô mostrando aqui agora, fazer aí um texto cromado, tá? E totalmente editável. Então a primeira coisa que a gente faz é a seguinte: eu só tenho aqui o meu background, peguei uma tipografia, escrevi Chroma, a fonte que eu usei é essa aqui, ó, Brush Script. Pode utilizar a fonte aí que você desejar. E depois disso eu vou fazer o seguinte: vou clicar aqui em FX e vou habilitar aqui a minha opção de Bevel e Emboss, tá? Então aqui são várias dessas aqui que a gente vai utilizar. Fica bem atento aqui nos passos e tudo você vai ter que configurar de acordo com o tamanho do seu arquivo. Lembrando que o tamanho desse arquivo, esse arquivo meu, tá nessa resolução, tá? Então, quando você for configurar, você tem que ficar mais ou menos atento aí a essas opções. Então aqui habilitando o Bevel e Emboss, a gente vai ativar essa opção aqui de contorno. Aqui na profundidade vai ser de 400 a 500, a gente vai ter que configurar isso aí. Vou marcar aqui para ele fazer para baixo, tá? Aqui eu vou deixar interno mesmo, você pode deixar interno. Vou jogar aqui um 100, tá? Que eu vou fazer diversos efeitos que vão se somar. Vou deixar aqui como 90 graus. Aqui como 50 graus, mais ou menos 60 graus aí. Vou aplicar o anti-aliasing, tá? Para dar uma suavizada aí nas bordas. Deixar aqui como overlay, deixar esse aqui no máximo. Essa opção aqui pode deixar em multiply. Vou deixar esse aqui bem mais escuro, tá? Para dar um efeitão mais legal. E aqui eu vou deixar uma cor mais próxima desse tom de púrpura aqui, bem mais escuro assim. Pode deixar pretão também, que funciona muito bem, tá? Opacidade mais ou menos assim. Aqui você pode clicar na opção de contorno, você pode trocar por aqui. Você também pode configurar da forma que você desejar, por exemplo. Você pode criar um com curvas menos acentuadas um pouco. Dessa forma assim. Se você clicar em determinados pontos e simplesmente mandar deletar, ele vai apagar esses pontos para você. Ó. Então você fica aí bem livre mesmo. Vou deletar esse aqui. Para fazer esses ajustes aí da forma que você julgar melhor, tá? Por hora eu vou deixar ele mais ou menos assim. E esse outro eu vou deixar assim, dessa forma. O próximo passo aqui, a gente vai trabalhar com a sombra interna. E nessa sombra interna, essa opacidade vai ser bem ampliada, tá? Você pode deixar a multiplicação, vou jogar ela para baixo. Aqui eu quero ela mais altinha um pouco assim. Você pode jogar em uma média de 15 mesmo. Desfoque vou deixar 0, porque eu não quero ela com desfoque. E um tamanho mais ou menos assim, tá? Depois provavelmente a gente precisa voltar aqui e configurar, porque cada arquivo é de um jeito. Essa aqui é mais ou menos uma base para você ter um caminho. Aqui no brilho interno a gente pode configurar aumentando essa opacidade desse brilho interno. O modo aqui a gente pode deixar normal, tá? Posso aumentar o tamanho disso aqui. Aqui de início ele praticamente não vai ter efeito, mas vai dar uma diferença. A gente vai marcar essa opção de baixo, que a gente pode aumentar essa opacidade. Esse modo aqui pode ser normal, ou você deixa multiply mesmo. Vou ampliar essa opção aqui, deixar mais ou menos uns 30. Os dois aí com uns 30. Em Color Overlay, a gente vai deixar esse aqui branco, tá? Outer Glow, que ele vai dar um charme aqui, ele vai dar um brilho a mais aí nesse tom metálico. Então vou deixar esse brilho aqui branco. Pode deixar uma média de 40, depende, né? Depende do seu projeto. Tamanho aqui uns 20, um pouco menor. E nesse último aqui, no Drop Shadow, eu vou colocar também. Deixar mais ou menos aqui assim. Esse aqui eu vou deixar bem rente. Então, por exemplo, retomando, agora que a gente já tem mais ou menos uma estrutura, retomando aqui no Bevel Emboss, eu posso definir melhor o tamanho disso aqui, ó, tá? Então você pode, olha só, você pode colocar menorzinho, vai ter um resultado bem melhor, tá vendo? Sem suavidade nenhuma. Está começando a aparecer um metal derretido. E aqui agora a gente pode puxar mais esses tons, ó, que vai ficar bem mais interessante, olha lá. Já começou a aparecer um metal mesmo, um cromadão. Posso voltar aqui nesse contorno, aumentar ou diminuir ele, que aí vai aparecer, ó, tá vendo? Dá uma estrutura mais ainda. A gente pode configurar ele trazendo mais pontos para baixo ou para cima, para fazer isso aqui mais violento. É importante a gente ajustar tudo e depois voltar nesse aqui, que a gente consegue fazer esses ajustes aí finais, tá? A gente pode voltar no Outer Glow e intensificar um pouco disso aqui. Pode deixar esse spread aqui bem menor, tá? Que aí fica mais interessante. Vou dar um OK. Olha lá que legal que tá. E a gente pode configurar, pode mudar a tipografia, por exemplo. Às vezes você quer uma fonte mais quadradona, a gente pode mudar os parâmetros dela, habilitando aqui o Window, Caractere. Aí você pode, por exemplo, por aqui você pode apertar a distância entre as letras. Por exemplo, 0 seria assim. A gente pode colocar -5, tá vendo?
menos 25. Você também pode ficar livre para achatar ou deformar a letra aí da forma que você preferir. Desejando elas aqui mais claras, a gente pode clicar aqui e alterar essas configurações, esses tons novamente. Olha só, a gente pode deixar mais suave, tá vendo? Mais forte. Então isso aí você fica bem livre para configurar. Vamos trocar a tipografia aqui. Olha só, coloquei essa aqui, fica bem legal, tá? Muito massa aqui para você trabalhar. E aí se quiser suavizar algum efeito ou trocar, basta você voltar lá e configurar tudo. Voltei aqui para a original que eu criei, com identidade assim mais anos 80. E aí a gente pode, por exemplo, um charme, você pode criar uma layer nova, pega um tom assim bem mais forte dessa cor, com um pincel redondinho bem suave, e você pode, por exemplo, pintar assim umas 2 ou 3 vezes, só dar uns cliques, faz menor assim, por exemplo. E aí você troca o modo de mesclagem, vamos supor, para Soft Light e duplica ele. Você pode achatar, deixar maiorzão assim, para fazer um efeito. Você pode passar ele por cima da letra. Você pode duplicar ele, testar outros modos de mesclagem, tá? Que fica legal. Aí você tira a opacidade, por exemplo, clarear. E aí você tira a opacidade, deixa ele mais fino assim, só para dar esse efeito da luz, tá? Você pode, por exemplo, pegar um tom mais escuro. Aí são outros ajustes, né? Um tom mais escuro e passar assim, ó. Depois você troca para Color Dodge, por exemplo, e tira bastante dessa opacidade, que ele só vai dar um efeitão assim bem legal. E aí, desejando, você pode duplicar esse Color Dodge e troca o modo de mesclagem também para Screen e aumenta a opacidade. Você fica muito livre aí para fazer as firulas da forma que você preferir. Só cuidado para não forçar demais, tá? Esforçando demais, você pode prejudicar aí a sua composição. Talvez no máximo aqui mais uma clarinha aqui em cima do A, e eu vou achatar ela assim, só para dar o efeito. E jogo aqui um outro modo de mesclagem, só para dar um charme mesmo. Aí você pode colocar uma barra embaixo. Se você quiser, por exemplo, você pode duplicar esse chroma, vou desabilitar o olho de baixo. E nessa daqui eu poderia, vamos supor, adicionar uma linha assim, ó. Você acabou de criar uma linha aqui de efeito. E aí a gente pode adicionar essa linha passando aqui. E basta a gente clicar aqui nessas opções aqui de Bevel e Emboss. E a gente configura esse efeito. Aqui a gente pode deixar mais suave, pode aumentar ou diminuir essa área aqui de aplicação do efeito. Fica muito legal, muito interessante, tá? Então basicamente é isso. Espero que tenha sido útil. É bem divertido de fazer, você tem que explorar esses menus aí. Aqui o meu ainda tá metal derretido demais, demanda aí um determinado ajuste, um cuidado para fazer isso aqui ficar mais coerente, tá? Ficar mais interessante. Vou deixar 0 aqui, agora ele vai... Eu havia configurado essa tipografia para o outro arquivo. E aqui agora ele ficou estranho. Vou configurar ele aqui, pronto. Agora vai ficar mais coerente um pouco. Tá aí, melhorou um pouco. Então é isso, agradeço demais. Brigadão, sucesso!